meu nome é Graziela e eu conheci Sai Baba através do Educário. Eu buscava um local onde eu pudesse aprender a amar. Eu já fazia um trabalho de evangelização das crianças, né, no centro espírita que eu trabalhava, mas eu percebia que eu não tocava as crianças, né? Eu não conseguia me aproximar delas, assim, tocar o coração delas, e quando eu vi um anúncio e chamando para o curso Educar, e eu falei assim, é esse lugar, né? Era falando sobre valores humanos e eu me coloquei lá. No segundo dia do curso, eu escutei uma oração, que era uma oração que era feita no centro, sai, e eu me prostrei ali, aos pés de Baba, né? E a partir daquele dia, a minha vida mudou totalmente, e eu comecei a frequentar as reuniões, né, em total devoção. Percebi que Sai Baba entra na nossa vida de uma forma muito intensa, não só cuidando da gente, mas cuidando de toda a nossa família. E nesse momento minha filha também se tornou devota, né, a partir de umas experiências que ela teve com ele. E nesse meio tempo, assim, eu percebi que ali era a minha casa, né? Então, eu me sinto muito acolhida. Fiquei muito impressionada com a forma como os devotos, né, agiam, e eu passava assim, eu olhava aquela amorosidade, eu olhava as pessoas ali, aquela energia, eu falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Então, assim, aquilo tudo me encantou, né? Era um lugar de amor. Você poderia contar uma experiência pessoal onde você sentiu a onipresença do Sai Baba? Eu tive várias experiências onde eu sentia a onipresença de Sai Baba, mas a mais forte para mim foi uma situação em que minha filha foi perseguida por um ex-namorado. E foi uma perseguição muito atroz, né? Ele, assim, uma perseguição que chegou a levar para o nível de processo, né? Colocamos na delegacia, e o rapaz, assim, ele ficou muito obcecado pela minha filha e perseguia ela em todos os lugares, né? Na faculdade, inclusive chegou aí na minha casa. Ele não tinha limites, ele simplesmente perseguia e nada o continha, nem a polícia, nem os meus irmãos que são policiais, né? Ele estava assim numa cegueira, e eu fiquei muito preocupada porque eu ia na delegacia, eu ia na justiça e ninguém podia fazer nada. E a minha filha, ela tem uma cardiopatia, né? Eu tinha que trabalhar e a minha filha ficava ansiosa, ela perdeu o direito de ir e vir, né? E eu falei assim, eu falava na delegacia, mas como assim? Como é que vocês não podem fazer nada? Quer dizer, que vocês só fazem quando acontece algum mal, é isso? Quando morre ou algum tipo de violência? E eles falavam que sim. E eu tinha que trabalhar, né? E a minha filha tinha que viver, né? E eu cheguei diante do altar do centro de Vila Isabel e eu me ajoelhei e falei, Swami, eu não tenho mais o que fazer para proteger a minha filha aqui no mundo, né? O rapaz era tão violento assim na perseguição que as pessoas ao meu redor, inclusive no trabalho, e a própria família, todo mundo queria dar um jeito nele, né? Queriam dar um jeito de várias formas possíveis, e eu segurando aquela onda, né? Eu me sentia como se estivesse segurando uma onda de violência contra o rapaz. Mas eu também não sabia como fazer, porque eu já tinha ido a ele, já tinha conversado, e ele falou para mim assim, me mata, eu não vou parar, me mata. Né? E eu pedi para a Swami, falei, Swami, me ajuda, eu vou entregar minha filha, a minha joia mais rara, na sua mão, porque eu não tenho aqui no mundo dos homens como proteger minha filha. Eu não quero fazer mal a ninguém, né? E eu entreguei a ele, né, com todo o meu medo, toda a minha tristeza. E nesse mesmo dia tinha uma cerimônia para a Mãe Divina, e eu tive uma experiência, né, cantando para Durga, Jaya Jagatambi, né, na hora que a música estava sendo cantada, eu senti como se uma chuva assim, me molhasse dos pés à cabeça, e eu tremi, né? Então, tu estava ali no grupo de base, eu tremi e senti uma força, assim, dentro de mim, uma compaixão, né? Eu senti uma presença ali muito forte, né? Isso era como se isso me acalmasse. E quando eu fui para casa, eu
durante a noite tive também uma visão com ele em que ele falava assim: minha filha, você já tem tudo o que você precisa para lidar com esse desafio. Você já tem o seu amor. Então use essa arma, né, contra esse mal. E o dia seguinte eu acordei assim inspirada, chamei meu irmão, e meus dois irmãos são policiais federais, eles entraram no sistema, conseguiram o endereço do rapaz, né, que ele estava escondido, né, a polícia não conseguia achar ele para intimar. Meu irmão conseguiu, através do sacrifício do esforço, ele correu atrás e conseguimos o endereço. E eu fui com um dos meus irmãos até a casa do rapaz, numa favela em Niterói, né? E chegando lá, eu bati na porta. E quem me recebeu e o meu irmão foi a mãe e a avó. E nós mostramos para ele um calhamaço de processos que existia contra ele e que nada era feito, né? E os parentes ficaram muito assustados e ele se escondeu no quarto. A família ficou revoltada contra ele, queria que meu irmão batesse nele ou que tirasse uma satisfação, e eu impedi, eu senti some ali na hora. Eu falei, deixa que eu falo com ele. Eu entrei no quarto e ele estava assim me olhando com uma cara de muita raiva, e eu senti o homem do meu lado segurando minha mão e eu abracei ele. Eu abracei e fiquei, ele se mostrou resistente. Daqui a pouco ele começou a se soltar e eu fiquei embalando ele. E a mãe dele chegou e eu fiquei embalando ele no meu colo, né, com o coração cheio de compaixão. E a mãe dele chegou e falou assim: quem é você? Qual a sua religião? De onde você é? Né? E eu, embalando ele, dei ele para ela. Eu falei assim: segura aqui seu filho, ele acabou de nascer de novo. Cuida do seu filho, que eu vou cuidar da minha filha. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas só saiba que hoje o seu filho nasceu de novo. E eu fui embora e cheia de amor por alguém que eu tinha ficado assim muito preocupada em fazer uma coisa contra minha filha, e eu nunca mais fui a mesma, né? Então assim, meu irmão ficou assustado também, né? Porque ele falou: nossa, de onde você tirou essa força? De onde você tirou essa suavidade para lidar com essa? E eu sei que eu tirei de Deus. Eu sei que quem estava ali comigo de mãos dadas era Swami, que me ensinou a amar. E o rapaz não incomodou mais, né? A família cuidou dele, levou ele para fazer um atendimento psiquiátrico adequado. Eu me coloquei, né? Eu liguei para lá depois e me colocando. Eu corri atrás, vi os centros de tratamento psicológico, né? Depois eu soube que ele tinha ficado perturbado porque a irmã dele mais nova tinha morrido de uma doença e tudo. Eu não precisei atuar, mas eu fiquei ali, ele de olho, né? Me colocando para ajudar. Isso foi bom, né? E ele nunca mais perturbou minha filha, né? Então foi um milagre. Não sairá. Que lindo. Quando eu comecei a frequentar o Centro Sai, logo assim, nas primeiras vezes, eu tive um sonho com o Sai Baba. E no sonho, eu estava num lugar assim, gramado, né? E tinha uma cachoeira do lado. E eu estava sentada no chão, e o Sai Baba estava andando para lá e para cá. Só tinha eu e ele, né? E ele era como se ele estivesse dando aula para mim, né? E eu olhava assim para o lado e falei assim: mas como assim? Ele está dando aula só para mim? E cadê as outras pessoas, né? E em determinado momento, ele percebeu que eu estava muito inquieta e ele esticou a mão, me ajudou a levantar. E eu levantei e ele começou a dançar comigo na forma de Krishna. Só que na época eu não sabia nada, eu não sabia distinguir nenhuma deidade, né? Tinha acabado de chegar ali e foi um sonho assim muito forte. Até hoje eu sinto ele, né? De vez em quando eu fecho os olhos, eu não estou muito bem, eu me vejo ali dançando com Sai Baba, né? Eu queria então fazer uma homenagem ao professor, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus
e foi o professor Hermógenes que me trouxe Jesus num aspecto diferente, né? As segundas e sextas-feiras do mês ele fazia um trabalho na academia chamado Yoga do Cristo, e eram estudos maravilhosos, e nós jovens, né, então, a gente acompanhava o Hermógenes, carregava sacolas dele, falava. O professor levava a gente também no centro espírita ali na Andaraí, Aliança da Fraternidade, né? Então é um lugar maravilhoso. Lá o professor repetia, quer dizer, ele fazia um estudo dentro do centro espírita, com uma visão, uma hermenêutica maravilhosa. Foi através do professor Hermógenes que eu descobri o Carlos Torres Pastorino. Ele foi o primeiro homem aqui no Brasil que traduziu direto do grego para o português os evangelhos. Então, isso é o que na Índia a gente chama de parampara, né? Tradição vinda de um homem ou outro. As pessoas vão produzindo obras espirituais e nós vamos nos beneficiando disso. A Índia também tem uma imagem dela sobre isso, no sentido de avatar. A vaca dá leite para o bezerro, mas todo mundo se beneficia do leite, não é isso? Então, Deus vem para os seus devotos, mas todas as pessoas que em algum momento ansiarem por um alimento espiritual se beneficiam desse amor dos devotos que atrai Deus ao mundo. Aqui alguém não é cristão? Não foi criado ou educado dentro do cristianismo? Levanta a mão para mim, por favor, se pertence a alguma outra tradição. Não importa que você seja devoto de Sai Baba. Sai Baba teve muitos devotos que entraram em conflito, né, por amarem-no e amarem Jesus. Eu disse, cara, eu vou ter que deixar de amar Jesus para amar Sai Baba? Como fica isso? Tem uma lira de Sai Baba muito significativa de um rapaz da América Central que não tinha dinheiro. Ele ganhou dinheiro para ir, alguém deu para ele na rua, né, porque ele queria muito conhecer Sai Baba. Ele foi para a Índia e ele fotografou Swami, sempre com o coração apertado, apaixonado por Swami, mas em conflito porque ele amava Jesus, ele era um devoto de Jesus. E ele perguntou isso para Swami na entrevista dele, como ele fazia com isso, porque ele estava em conflito. Swami sorriu e disse, quando você voltar para sua casa, na época em que a gente tinha que revelar filme, você terá a sua resposta. E quando ele revelou os filmes, em todas as fotos em que ele fotografou Sai Baba, aparecia quem? Jesus. Nós temos uma concepção errada dos avatares, por isso que eu vim com essa blusa hoje para vocês. Okay? Krishna, Buda, e Jesus. Por quê? Porque é sempre uma descida da consciência divina. Obviamente que ele toma uma forma característica para aquela época, com aquele idioma, com aquela cultura, mas a consciência divina, ela é sempre a mesma, em qualquer lugar. Então o que Krishna ensina, é o que Buda ensina, é o que Jesus ensina, é o que Swami ensina. Se Swami não ensinar o que Jesus ensinou, ou o que Krishna ensinou, ou o que Buda ensinou, nós temos um problema muito sério. É o que a gente encontra por aí, gente que funda suas religiõezinhas, porque são uma egotrip grande, onde o sujeito quer ser insensado, ele rompe com o parampara, ele rompe com a tradição espiritual para fundar a sua pessoal. E o que mais espanta é ver pessoas que são buscadores do sagrado se entusiasmarem com essas pessoas. Entendeu? Nós somos devotos de Swami, mas somos devotos de Jesus, somos cristãos, nascemos numa sociedade cristã, temos que conhecer o cristianismo. Por isso que no emblema de Sai Baba tem a cruz cristã, e por isso que ele fala para todos nós estudarmos a literatura, os shastras de cada tradição sagrada. Ele não fala para você seguir gurus
em carreira solo. Ele fala para você seguir a tradição do seu país, a tradição da sua cultura. Se você é judeu, você é devoto dele, mas você é judeu, você tem que conhecer a Tanakh. Se você é cristão, você tem que conhecer os 27 livros do cristianismo. E tem que se dedicar mesmo, senão você não vai ser um devoto dele, verdadeiramente. Por isso que ele manda a estudar aqui dentro dessa casa os evangelhos, como nós já fizemos aqui algumas vezes. Eu tive a oportunidade de estar com vocês para isso. Então, a Páscoa, o Senhor repousa, ele visita o Hades, vai à mansão dos mortos. Por quê? Porque ele vai tomar posse também dos infernos. Porque o Senhor está em todos os lugares. Ok? E ele ressurge no domingo. Os seus discípulos estão desesperados. O que aconteceu? O sonho subiu. Ele vai ressurgir como pré-mensagem. É uma ressurreição. É um aparecimento. Anastasis. Como os cristãos falavam em grego. Anastasis é estar em pé de novo. Ele deixou um pouco da Páscoa. Deixou na forma. Ou seja, está tudo ligado. Eles não dão ponto sem nó, como se diz. Sebaba está ligado a todas as tradições. Sebaba não faz carreira só. Sebaba, ele segue os Vedas. Sebaba é vedantino. Ele fala isso para os hindus. Para os hindus, os Vedas. Para os cristãos, o Novo Testamento. Para os judeus, o Primeiro Testamento. Não importa se você é chinês e segue o taoísmo, então está um pequeno para você. Mas você segue uma tradição espiritual. Para você poder ter uma solidez na sua busca. Porque mestres vão iluminando discípulos que se tornam mestres e iluminam discípulos. A luz volta ao mundo. Dominos. É o dia do Senhor. O dia que o Senhor retorna. Que ele aparece. Não só a cruz está vazia, agora o túmulo está vazio. E Jesus, com o seu retorno, com seu anastasis, com a sua ressurreição, prova para os discípulos e os seus seguidores que não existe o quê? A morte. E que vale a pena você morrer para as coisas ilusórias do mundo, para você viver eternamente na luz que você é. E não nesses brilhos, nesses relampejos, onde você morre quando você encontra um objeto do seu desejo. Pois saiba, todas as vezes que vocês foram felizes na sua vida, vocês não estavam lá. Vocês não estavam lá. Vocês tiveram uma experiência de si mesmos como felicidade. Sabe por quê? Não é porque você encontrou um objeto que você procurava, você era vazio, sentia falta de alguma coisa. A falta que nós sentimos verdadeiramente é de quem? É de Deus. Mas você acha que você encontra isso num objeto. A felicidade não é desse mundo, porque o objeto não pode te dar felicidade. Mas é neste mundo, não é? Porque você, no encontro com o outro, você encontra quem? A si mesmo. Por quê? Porque termina o buscador. Quando eu encontro o objeto, se me falta alguma coisa, eu sou um buscador daquilo. Mas quando eu me uno ao objeto, o que aconteceu com o buscador? Desaparece. Não havendo buscador, o que existe? Aquilo que você é. Felicidade. Satchit Ananda. Você é felicidade. E você é consciência que é felicidade, que é existência.
e você é infinito. O problema é que a nossa mente é condicionada e você interpreta a experiência de uma maneira equivocada. Você acha que foi porque você encontrou o objeto que você foi feliz. Quando você não percebe que foi porque você desapareceu como buscador que você tem a experiência de si mesmo como felicidade. É como você se apropria da experiência como um eu, como um ego. Você diz, agora eu preciso disso, eu preciso daquilo, me falta mais aquilo outro, e você está lá de volta. Quando você volta, volta o quê? A insatisfação. Namastê. Sai Baba, assim, participa da minha vida. Desde que eu era dessa idade, 6, 7 anos, para mim é como se fosse um parente, está sempre, né, na minha casa. E eu tive algumas experiências já, né, com o Sai Baba, assim, com meu avô ou sozinho. Uma que me chamou muita atenção, assim, foi quando eu estava na Índia, acho que foi 2007, que o grupo jovem foi se apresentar para Sai Baba num teatro, né, numa dança, na verdade. Era o Encontro Mundial de Jovens e o grupo do Brasil ia apresentar uma dança. Engraçado que eu sou, assim, totalmente desengonçado para dançar, não tenho ritmo e tal. E aquilo foi um desafio para mim. Eu falei, pô, eu vou dançar na frente de milhares de pessoas, né? E na frente de Sai Baba, eu fiquei naquela dualidade. Pô, eu vou, não vou, me exponho, não me exponho. Mas eu falei, Sai Baba, nessa época já era muito difícil você conseguir uma proximidade e tudo. E eu falei, poxa, é uma oportunidade, né? Estar perto de Sai Baba. O pessoal falava que depois ele podia tirar foto ou não, conversar ou não. Eu falei, pô, não posso perder isso de jeito nenhum. Aí fui, foi difícil, foi um processo difícil, porque no Brasil a gente talvez não tenha se preparado tão bem, então lá na Índia a gente teve que ensaiar muito, teve muitos cortes, no grupo também, muita discussão, gente não queria ensaiar, outros queriam ensaiar mais, apresenta, não apresenta, aquela coisa que a gente sabe que acontece lá no Ashram, né? E a gente teve uma hora que a gente achou que não ia apresentar mais, mas aí a gente se apresentou. E a experiência que eu tive lá no dia foi muito, muito significativa para mim, porque assim, como eu falei, eu não sei dançar, eu não danço muito, quer dizer, todo mundo sabe dançar, né? Mas eu sou meio descoordenado assim para dançar. E durante a dança, antes eu estava meio preocupado com isso, tal, tinha muitos, tipo uma coreografia, né? Tinha muitos movimentos que você tinha que fazer em sincronia com o grupo. E engraçado que durante a apresentação, quando o Sai Baba chamou a gente para dançar, a experiência que eu tive assim é que para mim ali o tempo parou, sabe? E eu não lembro exatamente do processo da dança. Eu lembro flashes assim, eu me movimentando, Sai Baba muito perto, assim, olhando o grupo se apresentar, mas como se aquilo tivesse fluído. E eu não tive preocupação de errar, de fazer nada, e uma sensação assim de você estar numa outra dimensão mesmo. Como se fosse aquele câmera lenta, sabe? E você passando aquilo tudo e Sai Baba ali abençoando e tal. Eu tenho certeza que a apresentação não foi um primor de apresentação, de coreografia e tal, mas eu sempre brinco com isso. Eu acho que Sai Baba tinha uma paciência com aquelas apresentações, porque os devotos fazem de coração. Mas às vezes fica chato, né? Ali o dia inteiro aquelas apresentações e Sai Baba fica ali rindo, abençoando. É como se fosse uma mãe, né? Ele sabe que a gente não sabe fazer, ele deixa a gente fazer e gosta, né? Demonstra que gosta, dá o amor que gosta. E aí depois da dança, foi muito legal também, Sai Baba chamou o grupo para tirar uma foto com ele, né? Eu nunca tinha me aproximado de Sai Baba, assim, não tinha tido entrevista, nada disso. E por acaso, assim, foi acaso mesmo, eu estava numa posição ao lado, assim, de Swami. Swami veio com a cadeirinha e ficou do meu lado. E eu fiquei um pouco à frente. E eu fiquei numa preocupação, assim, eu sou meio grande, de tampar um pouco Sai Baba na foto das outras pessoas, né? E eu fiquei meio tímido mesmo, né? E aí eu tive uma experiência muito legal, que eu vi uma vozinha, assim, muito suave, me chamando para chegar mais perto. Não, come close. E eu achei que era alguém que estava ali, né, dirigindo ali, tinha um pessoal da organização lá, o Leonardo, o Guter estava, outras pessoas, eu achei que era alguém. Quando eu olho para trás, era Swami falando e fazendo assim, come close.
Aí, nossa, aí eu não aguentei, comecei a chorar, e aí eu pedi para ele, eu falei assim, olha, a gente pode tocar nos seus pés, né, fazer uma reverência. Aí ele riu, deixou e tal, aí eu consegui encostar no pé dele, e eu falo assim, foi uma experiência assim, eu pratico yoga e tal, para mim foi um samadhi, assim, sabe, só de encostar nele, sentir aquele amor todo, assim, foi muito forte. E essa experiência foi legal também, que teve a ver com o Brasil. Eu já tinha feito vários trabalhos na organização, como líder dos jovens, no conselho, no comitê, em vários setores da organização, e estava um tempo já sem participar da organização. E lá na Índia, durante os ensaios, eu ficava me pensando assim, poxa, eu queria tanto ajudar de novo os jovens, ajudar, fazer alguma coisa, participar da organização de novo e tal, mas eu não sei como. E quando o Sai Baba falou esse come close, eu encarei também como venha mais para perto, né? Volte mais para a organização. Não sei porquê, mas me veio isso muito forte na cabeça. E o mais interessante, assim, que um dia depois, ou na tarde do mesmo dia, eu recebi uma ligação do Brasil, lá na Índia, eu estava na Índia, e era um dirigente na época, que era até o Eloy, que estava no Comitê Sudeste, me convidando para participar como vice-presidente do comitê. Eu não lembro exatamente se era vice-presidente do comitê, acho que era alguma coisa assim, do Comitê do Sudeste. E aí isso para mim fechou assim um ciclo, né? E aí, na época, eu lembro que eu estava com muita coisa lá da academia, acompanhando o vovô em várias viagens, e tinha recém-casado e tal. Era um volume de trabalho alto, grande, assim, né, na organização, e eu ficava naquela dúvida. Mas quando o Sai Baba falou come close, eu senti que tinha a ver com isso, que realmente naquele momento ali eu me senti convidado por ele a participar daquele comitê, daquele trabalho na organização, né? Isso foi muito, muito bonito, assim, para mim, porque a gente sempre pensa, né? Quando a gente recebe qualquer convite da organização, a gente pensa, poxa, é Swami me convidando, né? A gente vem esse sentimento. E eu já participei, já tive que, às vezes, não aceitar alguns trabalhos na organização, mas aquele, para mim, foi muito forte, essa experiência. Tive outras experiências, mas essa, assim, de chegar perto de Swami, tocar nele, para mim aquilo ali foi realmente transformador, sabe? Aquela viagem ali, e eu sinto realmente, não é intelectual, eu sinto que aquele toque ali abriu mais o meu coração, a minha mente, mudou coisas que eu ainda vinha tentando mudar, e é o que eu falo assim com os amigos, com as pessoas, né, que conhecem Sai Baba, realmente ter Swami na nossa vida é um privilégio que a gente não tem noção, né? As escrituras falam de que nascer humano, né, nascer com uma vida humana, ter uma experiência humana, já é uma coisa muito difícil, né? Tem muita gente querendo encarnar e tudo. E nascer na era de um avatar, né, de um Deus encarnado, ter consciência de que ele é o avatar, participar da missão do avatar, e ainda mais, poder ter ido à Índia, ter visto Sai Baba, chegado perto de Sai Baba, é uma coisa que, assim, não tem como mensurar. Swami pediu muito carinho, muita atenção especial aos jovens. E desde o início eu tenho pensado muito o que é ter esse carinho especial, o que é ter essa conduta em relação ao jovem. E cada vez mais eu vejo, sinceramente, que o jovem, ele tem muito mesmo a nos ensinar. Eu me identifico muito com o programa de jovens ainda, e me identifico muito também com a questão dos adultos. Mas eu sinto isso interiormente, no meu coração, que o jovem, essa energia, esse poder de pensar e fazer, essa iniciativa, é muito renovador, está ensinando muito a gente, aos adultos, a perderem o preconceito em relação ao jovem.
ao jovem que está trazendo uma força motriz para a organização. E aos dois, né, os dois lados da moeda, porque a unidade é isso, é a gente derrubar essas barreiras e ser um só, é derrubar barreiras de idade, é derrubar barreiras de entendimento. Se alguém tem mais entendimento, ele tem que se fazer, tem que chegar ao outro a ele. E ele tem que compreender o outro. E tem que passar também para o outro. Então, essa questão da unidade, eu vejo como uma questão de entendimento entre as pessoas, de compreensão entre as pessoas, porque não há unidade onde não há compreensão. Não há unidade onde há preconceito. Não há unidade onde há separação. Então, essa separação, que é relativa como o mundo é relativo, como as coisas são relativas, porque a essência é una, e é para isso que a gente está aqui, para descobrir dentro de nós essa essência una. Somos partes distintas de Deus Pai. Somos raios da luz e da chata. Somos mais